Olá pessoal, logo logo Rosh Hashanah chegando, nesse mês de Elul a gente procura coisas para a gente fazer, para ter mais méritos, todo mundo quer um ano bom, doce, bons decretos. Então pessoal, fica a dica, uma das coisas muito importantes para serem feitas nesse mês de Elul, para a gente ter um bom ano e bons decretos, é o seguinte: a gente quer que Deus, apesar que a gente durante o ano fez algumas besteiras, deixou de fazer boas ações, deu uma escorregada aqui e lá, que no final das contas Deus ele seja com muita misericórdia, a gente seja julgado para o bem, como se fosse que Deus ceda um pouco. Mas para isso, sim, tudo depende de como que a gente se comporta com o próximo. A pessoa que ela está acostumada a ser muito rígida com os outros, no seu julgamento, Deus vai ser rígido com ela. Porém, alguém que sabe abrir mão, sabe ceder, assim Deus vai se comportar com ela também. Eu quero compartilhar com vocês, pessoal, uma história incrível. Vale a pena ouvir até o final, que realmente é muito, muito inspiradora. É uma grande lição de vida. Na Europa, antes do Holocausto, tinha uma grande yeshivá famosa, a yeshivá de Tels. O fundador dessa yeshivá, Rav Eliezer Gordon, era um grande rabino, e ele exercia dois cargos. Ele era também um rabino da cidade de Tels e ele era o chefe da yeshivá, o Rosh Yeshivá. Quando ele faleceu, ele não tinha filhos homens, ele tinha dois genros, que eram grandes Talmidei Chachamim, grandes sábios, o Rav Yosef Bloch e o Rav Zalman Sorotsky. Esse era o nome dos genros dele. E ficou um impasse quem que assumir cada um dos cargos, que era o rabino da cidade e o diretor da yeshivá, que era uma das grandes yeshivot, que de lá saíram muitos rabinos que viraram pessoas grandes daquela geração. Então, como que a gente vai dividir? Chegou uma das duas irmãs, que eram filhas do rabino fundador da yeshivá, e foram para um grande rabino daquela geração dizer o seguinte: falaram, olha rabino, meu pai ele exercia duas funções. Ele era o rabino da cidade e o Rosh Yeshivá. Todo mundo está comentando na cidade que um dos cargos vai para um dos genros, outro cargo vai para o segundo, mas na prática meu pai ele assumia as duas funções, e eu acho que seria mais correto e também funcionaria melhor que uma pessoa que nem ele assumia os dois e fez isso perfeitamente, que uma de nós duas, ou seja, dos nossos maridos, assumam essas duas funções. Então o rabino no começo já estava achando que ela ia pedir para o marido dela ser o Rosh Yeshivá e ser o rabino da cidade. Ele já pensou, vai começar uma briga agora, sempre contemporâneo de herança e de... uma dor de cabeça. Só que ela falou, não rabino, fica tranquilo, eu estou querendo abrir mão, eu e meu marido a gente conversou, a gente abre mão para minha irmã, para o marido dela, que eles assumam o rabinato da cidade, eles assumam a yeshivá, a gente abre mão, a gente cede. E não só isso, para não ficar uma situação incômoda e tal, a gente está disposto até a mudar de cidade, meu marido ele vai conseguir uma outra cidade, alguma outra função, não tem problema, a gente cede de coração pleno. Assim disse a esposa do rabino Rav Zalman Sorotsky. O rabino, o grande rabino daquela geração, ficou muito impressionado, deu um monte de bênçãos para ela e para o seu marido, e assim foi. O Rav Yosef Bloch, o genro, assumiu o comando da yeshivá de Tels e foi um excelente Rosh Yeshivá. A yeshivá na época dele floresceu, formou pessoas muito grandes do povo de Israel. E o Rav Zalman Sorotsky com a sua esposa mudaram de cidade. O que aconteceu no final das contas? No final das contas, infelizmente, como sabemos, teve o triste Holocausto, que foi uma coisa terrível na história do povo judeu. E como muitas comunidades e cidades, a cidade de Tels foi destruída por completo, a yeshivá também. Dizem que só sobrou um aluno vivo dessa yeshivá. A família do Rav Yosef Bloch também praticamente toda foi massacrada nessa ocasião quando os nazistas chegaram lá em Tels. Porém, pessoal, o que aconteceu com aquela irmã, com seu marido, que abriram mão, que cederam, que fizeram um gesto tão nobre, de tanta grandeza para evitar briga, para evitar discussão? A família do Rav Zalman Sorotsky conseguiu fugir em 1940 da Europa. A
família inteira se salvou. E não só isso, pessoal, olha que incrível, olha a força de ceder, quantos benefícios a pessoa ganha. Como dizia o Rav Steinman, quando ele já estava bem velhinho, com 100 anos, ele falou, Naraiti Gamzakanti, eu era jovem e já estou bem velhinho. Veloraiti Mishu Shemafsid Mivitur. Eu não vi uma pessoa que saiu perdendo por ceder, para não entrar em briga e discussão. Quem cedeu vai sempre, no final das contas, dar a volta por cima e vai sair ganhando. A gente não perde de ceder. Muitas vezes no casamento a pessoa tem que ser do meu jeito, senão eu não vou ceder, não vou dar meu braço a torcer. Muitas vezes a pessoa é dura e acha uma fraqueza ceder, mas pelo contrário, fraco é aquele que não cede. O forte é aquele que sabe ceder, que sabe abrir mão, que sabe vencer o seu orgulho. E olha, pessoal, mais incrível para fechar a história, esse Rav Zalman Sorotsky foi quem fundou o Vada Yeshivot aqui em Israel. Ele foi responsável pela criação de muitas e muitas Yeshivot aqui. Parte da família dele foi para os Estados Unidos. A Yeshiva de Telz, uma das maiores, lá em Cleveland, nos Estados Unidos, se desenvolveu e ficou um centro de Torá gigantesco. E não só isso, os descendentes do Rav Zalman Sorotsky são pessoas que difundem a Torá em toda Israel, inclusive o mais famoso deles, Rav Shalom Ber Sorotsky, é um grande Rosh Yeshiva. Ele tem 40 instituições aqui em Israel, 9 escolas, 8 Yeshivot Ktanot, um monte de coisas. Kolelim, uma pessoa que divulga a Torá em Israel e pelo mundo todo. Ou seja, olha quanto que ele ganhou. Por ter abrido mão, por ter cedido, a família inteira se salvou, ficaram responsáveis de divulgar a Torá no pós-holocausto, méritos infinitos. Daqui a gente, lembrando dessa história, pessoal, quando a gente ficar assim, será que eu cedo, será que não? Por que eu tenho que ser a primeira pessoa que abre mão? Por que eu sinto que no meu casamento ou nos meus negócios eu sempre tenho que ceder mais, o outro não cede tanto? Não vamos fazer essas contas. Vamos ser a pessoa que tem iniciativa de ceder e de abrir mão, e a gente não imagina quanto a brachá vai ter nas nossas vidas. Lembrem dessa dica, uma dica incrível, e quem, por isso na prática, vai ter grandes méritos e sem dúvida, um ano bom e doce, Shana Tová Umetuká. Kol Tuv e até a próxima.